Dando continuidade ao tema Aprendizados para a Transição Planetária, nós vamos abordar agora sobre um assunto interessante que é a criação universal. O primeiro item existiu o Big Bang. A ciência, como nós sabemos, ela tem um direcionamento voltado para o materialismo, para tudo aquilo que é palpável, para tudo aquilo que é possível de ser submetido à experimentação. E duas são as grandes dificuldades da ciência na aceitação de Deus como Criador, como responsável de todas as coisas. A primeira delas, sem querer ofender nenhuma religião específica ou nenhuma religião, é que na maioria delas existe uma apresentação muito infantil do contexto do que é Deus. Em algumas ele é representado como um velhinho de barba branca, cabelo branco, sentado no trono, voando para lá, voando para cá, com anjinhos, serafim tocando uma trombeta sem parar ali em volta dele. Em outras religiões ele é apresentado como uma entidade raivosa e nenhuma representando a verdade total. Então existem muitas coisas infantis, até mesmo em razão da dificuldade que há do ser humano conseguir compreender uma coisa que está muito acima da compreensão dele. Então existe essa dificuldade. E a segunda coisa importante também, dentro do contexto da ciência, é Deus não pode ser submetido a nenhum tipo de experimentação. Não se pega ele, se leva para um laboratório para verificar se ele realmente existe. E por causa do egoísmo e da vaidade humana, as pessoas se dedicam, evidentemente, muito tempo, muitos anos da sua vida ao estudo, à pesquisa da ciência. É uma matéria sensacional para quem gosta. Qualquer tipo de ciência, ela tem um despertamento sobre as verdades, sobre as realidades da natureza. Mas existe uma causa para tudo isso. Nós não podemos supor que de um evento casual tenha nascido tudo que existe hoje, que é resultado de um equilíbrio, de perfeição, de organização. Tudo que existe tem um porquê de existir, existe um motivo. Tudo sofre transformações. Então existem leis, existem os fenômenos regidos por essas leis, e todo esse conjunto harmônico jamais poderia ser resultado de um evento ocasional, como é o caso do Big Bang. Ah, mas a ciência aceita. Sim, a ciência aceita porque é uma explicação que tira Deus da jogada e torna as coisas mais fáceis dentro do contexto de pensamento deles. Eles não têm que abaixar a cabeça para ninguém, nem se mostrar humildes para ninguém acima deles. Eles se julgam lá no ponto mais alto, no ápice do conhecimento, e nada mais pode existir acima desse patamar. E não é assim que a coisa funciona. Então, o Big Bang, ele surgiu, a grande expansão,
existia uma singularidade em um ponto no espaço, quer dizer, o espaço já existia. Não é explicado isso na teoria. Mas em um ponto qualquer do espaço existia uma singularidade, que ninguém sabe também como foi criada, e ela atingia um ponto crítico. Mas como ela atingia um ponto crítico se não existia nenhuma lei antes dela, para dizer o que é crítico e o que não é crítico? Como ela atingia o nível máximo de densidade se não existia uma lei estabelecendo qual era o limite de densidade? Então, esses questionamentos ficam complicados porque essa singularidade obrigatoriamente tinha que ter uma causa, e essa causa estaria acima da singularidade, seria responsável pela criação da singularidade e tudo que acontecesse depois. Mas aí eles encontraram uma resposta que tergiversa a questão sem responder na verdade. Porque antes da singularidade não existia o tempo. Então não existia um tempo antes do Big Bang. Mas, de qualquer maneira, não responde o que foi que criou o Big Bang. Por que ele existiu? Se é que ele existiu realmente. Existem muitos pesquisadores, cientistas hoje, que não acreditam nessa teoria porque ela não explica tudo de maneira satisfatória. E ainda tem uma outra questão. Se o universo, conforme a doutrina espírita apresenta, é infinito, como é que de um ponto minúsculo do espaço vai ser produzido matéria para preencher o ilimitado? Isso não faz nenhum sentido, não tem nenhuma coerência, nem coerência científica existe nesse questionamento. Então, essa é uma teoria tão infantil quanto a apresentação lá de Deus sentado num trono voando para lá e para cá, porque não se tem comprovação nem de uma coisa nem de outra. Deus existe? Existe. Ele é da maneira que as pessoas representam? Não. Nenhum de nós nunca viu ele. Nós sabemos que ele existe. A natureza é obra de uma força inteligente e poderosa o suficiente para manter tudo dentro de uma estrutura organizada por leis. Então, essa questão do Big Bang, nós temos no livro A Gênese, capítulo 3, Astronomia Geral, Galileu Galilei dá uma comunicação extensa sobre o espaço, sobre o tempo e sobre a criação do nosso sistema solar. Mas pela explicação da criação do nosso sistema solar, já se consegue pensar um pouco antes disso. É uma explicação bem coerente e que em nenhum momento consegue se fundir com a explicação científica do hipotético Big Bang. Que alguns falam a grande explosão, mas não foi uma explosão, foi uma expansão acelerada, e a tradução mais correta do termo Big Bang é uma expansão acelerada. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar agora sobre a questão do universo ser eterno. Bom, eterno, pelo que nós sabemos, é Deus. Deus é eterno. O universo não é eterno. Ele foi criado em algum momento por Deus e essa criação, nós não temos acesso ao tempo em que ela foi feita, mas houve a criação do universo. Então, a partir do momento que houve um momento de criação do universo, ele não pode ser considerado eterno. Ele foi criado
não vai ter fim, mas eterno ele não é. E em um momento X ele foi criado. Embora, por mais que nós recuemos no passado, nós não consigamos encontrar Deus como um ser inativo. Ele sempre deve ter criado, ele sempre deve ter feito alguma coisa. Esse é o pensamento exposto na doutrina espírita e nós acreditamos nessa explicação porque ela é coerente. A inatividade ela é muito complicada. Lembremos que Jesus falou no Evangelho: e eu trabalho e o Pai trabalha ainda. Então o trabalho de Deus é incessante. Então, por esse motivo, aqui no item 2, nós não interpretamos o universo como sendo uma entidade eterna. Ele foi criado em um momento qualquer que somente Deus conhece e nós não temos acesso a esse tipo de informação. Uma outra coisa que nós temos que racionalizar sobre a gênese do nosso sistema planetário. Como nós já falamos anteriormente, Galileu deixou uma comunicação extensa no livro A Gênese, psicografia de Flammarion, falando sobre a criação do nosso sistema solar. Uma esfera de volume descomunal foi produzida pelos engenheiros siderais sob o comando de Jesus, e essa esfera começou a girar em uma velocidade cada vez mais intensa, e conforme o movimento de rotação aumentava, maior era a força centrífuga no equador dessa esfera. Então, desse equador dessa esfera saíram bolas de plasma, foram ejetadas, e essas bolas de plasma, cada um com um tamanho diferente, seriam os planetas que fazem parte do nosso sistema solar. E o que sobrou dessa esfera gigantesca se transformou no nosso Sol. Então, os planetas, cada um teve um tempo diferente para resfriar a sua crosta, a sua superfície, dependendo do tamanho e da sua distância do Sol. E na explicação de Galileu, ainda é dito que a própria Terra, quando ainda se encontrava em um estado de plasma, e ela também sofreu um processo de aceleração, logicamente induzido pelos engenheiros siderais, pela equipe de trabalhadores de Jesus, e do equador do que seria o planeta Terra se desprendeu uma massa que se tornou a nossa Lua. Essa massa ela se encontra num formato irregular, semelhante a um ovo, onde a parte mais larga fica voltada para o espaço e a parte mais estreita fica direcionada para a Terra, por isso que ela sempre apresenta a mesma face para nós. E uma coisa muito interessante que é dita ali na comunicação de Galileu, que inclusive eu abordo em um dos meus últimos livros agora de 2020, segundo descoberta da sonda Chang'e 4, sonda chinesa que pousou na Lua,
existe ali, foi comprovado pelas pesquisas efetuadas pela sonda, uma coisa que está na descrição do texto de Galileu, que ele diz que a face da Lua voltada para a Terra tem um tipo de composição e o outro lado tem uma composição geológica diferente. E essa sonda Chang'e 4 da China, ela descobriu que existe uma diferença muito grande de um lado e de outro da Lua. Então, essa descoberta confirma uma mensagem que foi publicada no livro A Gênese, no século XIX, final do século XIX. Agora foi comprovado, como foi comprovado também Chico Xavier no programa Pinga Fogo, na década de 70, falando sobre a água na Lua, também foi descoberto, os minerais têm uma alta concentração de água, eles absorvem a água na Lua. Então, são informações mediúnicas de décadas atrás, de século atrás, que estão sendo comprovadas agora pela pesquisa científica. Então, a face escura da Lua, ela tem uma composição química diferente, materiais diferentes daqueles que estão na face que fica voltada para o planeta Terra, descoberto pela sonda Chang'e 4. E isso está na comunicação de Galileu, para ver a antecipação que os espíritos fazem de descobertas da ciência que vão comprovando diariamente que aquelas informações são verdadeiras. A ciência está descobrindo que aquelas informações são verdadeiras. Agora, o quarto item aqui nossos rápidos comentários é o tempo. Na mesma comunicação de Galileu, com título de Astronomia Geral, ou na primeira tradução que foi feita, Uranografia Geral, quer dizer a mesma coisa, ele estabelece um importante sentido para a questão tempo. O tempo também é uma coisa que foi criada, que não existia, mas o tempo é uma dimensão de muita complexidade para a gente colocar em breves palavras aqui acessíveis a todo mundo. O tempo ele não é uniforme, ele é variado. Em diferentes pontos do espaço existem diferentes tempos. A luz do Sol demora 8 minutos e 18 segundos para chegar na Terra. Então, quando nós olhamos para o Sol através de um filtro para não ter problemas na vista, nós vemos o Sol como ele era há 8 minutos e 18 segundos atrás. Quando nós olhamos para a Lua, é a luz do Sol que bateu na Lua e retornou à Terra, nós vemos a Lua há 3 minutos e 10 segundos atrás. Quando nós olhamos para o céu estrelado à noite, nós vemos a luz de estrelas que não existem mais. Nós vemos o reflexo da luz solar em planetas que podem não existir mais, por causa da distância e por causa da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, que está na teoria da relatividade geral de Albert Einstein.
Um dia em Júpiter não é igual a um dia na Terra, um dia em Vênus não é igual a um dia na Terra, um dia em Mercúrio não é igual a um dia na Terra, um ano em cada um desses planetas é completamente diferente dos outros planetas. Então, contabilizar o ano em um determinado planeta torna difícil depois transportar essa mesma informação para outro planeta. E o tempo é uma medida de uma coisa passageira. Por isso que não existe tempo para Deus, que ele não é passageiro. Cada um de nós nasce com um tempo determinado de vida, dentro do planejamento reencarnatório de cada um. Então, nós não podemos nos prender à questão tempo, porque ele é uma medição de coisas transitórias, coisas que têm começo, meio e fim. Ele não é um tempo único, universal. Ele é um tempo relativo, como tudo, segundo a própria lei da relatividade de Einstein. Tudo é relativo, o tempo é relativo. Então, ele não é absoluto. Absoluto no universo, Deus, só Deus. O quinto item aqui do nosso comentário é o espaço. O que é o espaço? É aquela extensão ilimitada que nós vemos fora da atmosfera da Terra, onde estão galáxias, sistemas solares, planetas, buracos negros, supernovas, anãs brancas e assim por diante. É nesse espaço que acontece todos os fenômenos do universo. E esse espaço é ilimitado. Lógico que nós não temos condições de compreender o infinito, o sem fim. Mas é o que está expressado nas informações da doutrina espírita, e nós acreditamos que essa informação está certa, porque existe uma questão lógica assim bem clara. Se o espaço acabasse em um determinado momento, o que haveria depois dele? Seria espaço também? Então, ele não tem fim, é sem extensão. Nós não temos como mensurar uma coisa ilimitada, porque, como encarnados, nós somos limitados. O nosso alcance intelectual não tem condição de abranger o sem fim. Então, conforme nós dissemos, o espaço é uma coisa ilimitada. E isso está claramente no texto da Gênese, que é um livro que foi publicado em 1868. E ele continua atualíssimo, dando explicações para uma série de coisas que a ciência está comprovando ser uma realidade. Não são informações inúteis, são informações que estão sendo comprovadas, como as informações de André Luiz também, que nós vamos comentar mais adiante. O sexto item aqui é sobre multiversos, que é uma teoria mais recente e que ela explica que existiriam vários universos conectados uns aos outros, universos bolhas, universos ilhas. São várias as teorias que existem para explicar o que seja o universo. Nenhuma delas abrange o que é realmente o total do universo, mas são aproximações. A ciência humana ela vai seguindo por aproximações até chegar num nível de verdade mais perto do que seja a verdade absoluta. Por aproximações,
nós vamos conquistando mais conhecimento, e isso aí abre um leque mais amplo, aumenta a nossa visão, o nosso entendimento do que seja espaço e dos fenômenos que nele acontecem. Existem multiversos, existem diferentes dimensões, existem universos ilhas, universos bolhas, lá na frente vai ser comprovado. Nós sabemos que existem dimensões diferentes que a ciência humana ainda não tem acesso através da aparelhagem de transcomunicação instrumental desde a década de 70, 80, está sendo aprimorado esse contato, já se consegue contato através de aparelhos de computador com seres que vivem em universos paralelos ao nosso, com seres que vivem em outros mundos, com seres que vivem no que aqui é denominado de plano espiritual, e eles se comunicam com mensagens breves, com fotos panorâmicas de lugares e da onde eles trabalham, e do panorama do mundo onde eles vivem, da dimensão onde eles vivem, do universo onde eles vivem. E isso está sendo aprimorado, e mais para frente vai ser conseguido contato direto com os desencarnados por meio da informática. Nós estamos caminhando para isso. Tá? O 7º item aqui é a questão do fluido cósmico universal. Isso é uma coisa que já há séculos existem debates sobre isso. Os alquimistas entendiam que existia um éter que preenchia todo o espaço. Essa teoria foi testada por 2 físicos chamados Michelson e Morley, nos Estados Unidos, e o resultado da pesquisa deles indicou que não existia o éter universal comentado desde a Grécia Antiga. Mas é uma interpretação, não é uma prova cabal de que ele não exista. Nós temos hoje outras informações que parecem encaminhar as coisas novamente para a presença desse fluido cósmico universal, que ele é o elemento básico de tudo o que existe no universo. Nós vamos lembrar, assim, de uma figura bem simples. O oceano e um iceberg flutuando ali. Ele é constituído da mesma coisa em um estado diferente, o oceano em estado líquido, o iceberg em estado sólido, mas a composição é a mesma, e ocupa o mesmo volume de espaço. Se aquele iceberg derreter, ele não vai causar alagamento em lugar nenhum, como dizem os teóricos aí da conspiração, porque ele ocupa o mesmo volume ali na água. Assim é o fluido cósmico universal. As partículas são produzidas dele e elas são reunidas, são aglomeradas, formam partículas mais complexas, átomos mais complexos, moléculas mais complexas, que dão origem ao material que é usado para a composição das estrelas, dos planetas, dos satélites, dos organismos biológicos, das estruturas físicas, materiais dos planetas. Tudo é originado nesse fluido cósmico universal. E aí nós retornamos ao tempo.
Cada coisa tem um tempo determinado de existência. Cessado aquele tempo, aquela matéria se desintegra e retorna ao todo sem perda. É uma confirmação também da lei de Lavoisier, que a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa transformação é uma lei universal. E tudo tem como base o fluido cósmico universal, que a ciência está descobrindo ele agora com um novo nome, que nós vamos comentar mais adiante. O 8º item que nós abordamos agora, da criação universal, é a energia escura. A energia escura, ela ocupa 73% do universo. E ela ocupa, a matéria escura ocupa 23%, e a matéria bariônica, essa matéria aqui, ocupa 4% no universo. Então, essa energia escura, que hoje a ciência detecta com uma grande dificuldade, tem uma similaridade muito grande com o que foi explicado pelos espíritos como sendo o fluido cósmico universal. É nessa energia escura, ou fluido cósmico universal, que operam as inteligências, conforme André Luiz colocou no livro Evolução dos Mundos, cocriação em plano maior, que aqueles espíritos que de altíssima evolução atuam juntamente com Deus na formação dos elementos materiais do universo. Então, o espírito chega a um grau de pureza, de elevação, que ele não tem mais como ultrapassar, e ele trabalha diretamente com Deus na criação e na manutenção do cosmos. Esse vai ser o destino de todos nós. Então, nada mais justo do que esse elemento primordial do universo ocupar a maior parte do universo. E a matéria escura, ela ocupa 23% do universo. Essa matéria escura, ela tem pouca interação com a matéria bariônica, que é essa matéria física, por isso a dificuldade de conseguir detectar, de conseguir saber o que é realmente essa matéria escura, mas já é uma transição lá da energia escura, e essa matéria escura é que passa por transformações, por aglomerações, conforme é explicado no Livro dos Espíritos, dando origem às partículas, antipartículas, subpartículas, partículas virtuais. Elas se originam nessas transformações ocorridas na matéria escura. Então, energia escura, matéria bariônica. Então, vem de lá, passa por transformações até chegar à matéria que nós conhecemos. Quando alcança o tempo limite de existência, essa matéria bariônica se dispersa, volta a ser matéria escura, se dispersa novamente e retorna para o campo da energia escura ou fluido cósmico universal, que tem uma interação mínima com a matéria, mas é a base de tudo aquilo que existe no universo.
tudo aquilo material, tudo aquilo que é descrito como matéria bariônica, tem a sua origem no fluido cósmico universal, que tem uma correspondência muito grande com a descrição que a ciência hoje usa para a energia escura. E finalizando aqui essa segunda aulinha rápida sobre a criação universal, é a teoria das supercordas. Essa teoria foi inicialmente proposta por 3 físicos: Yoichiro Nambu, Leonard Susskind e tem um terceiro que não me recordo agora, que eles explicam que toda a matéria que existe no universo seria consequência de vibrações de cordas finíssimas. A vibração da corda ocasionaria a geração de uma partícula. Essa partícula se reuniria a outra, até formar uma partícula mais complexa, um átomo mais complexo. E é uma teoria que ela explica de uma maneira científica o que é colocado em linhas gerais pela doutrina espírita. Não, é a teoria que está sendo usada para ser criada uma outra teoria chamada M, de mistério, que muitos dizem, que é a teoria de unir a gravidade com a física quântica, que são 2 coisas que ainda existe uma dificuldade imensa de reunião por causa dos pontos que não são convergentes entre uma e outra. É preciso achar um meio de ligar essas 2 para formar uma teoria nova, que vai ser uma teoria revolucionária e que vai ser uma teoria que vai ser ligada diretamente às teorias espíritas sobre a criação. Essa teoria vai abranger todas as forças básicas que existem. 4 forças fundamentais no universo. É a gravidade, ou força gravitacional, é o eletromagnetismo, ou força eletromagnética, é a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Essas 4 forças direcionam a existência de tudo que nós conhecemos no universo. E, voltando lá, o primeiro item que nós comentamos sobre Big Bang, jamais uma coisa que aconteceu sem sentido daria origem a tantas coisas perfeitas, equilibradas e racionais como as que nós temos hoje. Então, nós encerramos aqui essa segunda aulinha. Na próxima semana teremos sobre outro tema interessante. Esperamos que você tenha gostado. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações. Toda quarta-feira, às 20 horas, 20h15, vai ser divulgado um vídeo da série de 10 que nós estamos fazendo sobre aprendizados importantes para a transição planetária. Nós estamos buscando um resumo de temas científicos muito complexos, mas que são importantes que todas as pessoas conheçam, que tenham ciência disso, porque são explicações de coisas que nós estamos vendo agora, vivenciando agora,
Nós estamos nessa fase de transição, nós estamos nessa fase de melhoria, e isso é um projeto de Deus que ninguém vai conseguir desfazer, isso nós temos certeza. Então, esperamos que vocês tenham apreciado essa nossa segunda aula. Até a próxima semana.